Louis Clifford só queria atravessar aquele trecho de mata seca e voltar para a fazenda que nem parecia dele ainda. Mas o som do tiro rasgou o silêncio como uma sentença. E logo depois, o grito abafado de um homem que tentava não morrer. Louis puxou as rédeas e desceu do cavalo sem pressa, como se o tempo fosse um aliado. Não era. Ele avançou entre pedras e arbustos e viu 4 caçadores fechando um círculo, rindo baixo, armas apontadas para um Apache caído, com sangue escurecendo a terra. O indígena tentava se arrastar, mas o corpo já não respondia. Um deles ergueu a mão, sinal de execução, como quem encerra um serviço. Louis não gritou, não discutiu, só calculou a distância, o vento, a posição das armas. E quando Jerry Taylor virou o rosto para cuspir no chão, Louis já estava atrás de uma árvore, com o rifle apoiado, mirando o único homem que não podia atirar primeiro. O disparo dele não foi um aviso, foi uma escolha. E escolhas no Oeste cobram caro. Louis Clifford permaneceu imóvel por alguns segundos após o último disparo ecoar entre as árvores. O silêncio que veio depois não foi de alívio, mas de cálculo. 2 dos caçadores fugiram mata adentro sem olhar para trás. Um terceiro jazia ferido, respirando com dificuldade, e Jerry Taylor estava caído de joelhos, a arma fora de alcance, os olhos arregalados não de medo, mas de incredulidade. Louis não disse nada. Aproximou-se, recolheu o rifle do chão e apontou para Jerry apenas o tempo suficiente para deixá-lo entender que continuar ali não era uma opção. Jerry se levantou mancando, cuspiu sangue e recuou, prometendo voltar. Louis não respondeu. Sabia que promessas feitas daquele jeito sempre voltavam. Só então ele se aproximou do Apache. O homem estava gravemente ferido. Uma bala atravessara o ombro e outra havia raspado a lateral do abdômen. O sangue já secava em manchas escuras na pele e na terra. Mesmo assim, os olhos permaneciam abertos, atentos, desconfiados. Louis agachou-se devagar, mãos visíveis, como quem se apresenta a um animal acuado. Disse seu nome. Apontou para o próprio peito. O Apache não respondeu com palavras, mas não tentou se afastar. Apenas respirava fundo, como se cada fôlego fosse uma negociação com a dor. Louis improvisou um curativo ali mesmo, usando um pedaço da própria camisa. Não foi gentil, nem cuidadoso demais. Fez o que precisava ser feito. Quando tentou ajudar o homem a se levantar, recebeu um empurrão fraco, mas carregado de desconfiança. Louis entendeu o recado. Recostou o Apache em uma pedra e se afastou alguns passos, sentando-se no chão. Esperaria. Aquele tipo de confiança não se exigia, se permitia ou não vinha. Foi só depois de alguns minutos que o Apache falou, com palavras quebradas, misturadas a gestos. Disse que se chamava Wicvaya, mas que muitos o conheciam como Hopi. Apontou para o próprio ferimento e depois para o rastro deixado pelos caçadores. Falou de traição, de Niol. O nome saiu carregado de peso, não de raiva. Louis ouviu sem interromper. Não fazia perguntas, apenas ligava os pontos. Aquela caçada não era acaso, nem simples ganância. Era ajuste de contas entre mundos que não se misturavam sem custo. Quando o sol começou a baixar, Louis tomou uma decisão que não planejava. Preparou o cavalo para levar Wicvaya consigo até a fazenda. Não por bondade, nem por heroísmo, mas porque deixá-lo ali era o mesmo que matá-lo mais tarde. Wicvaya hesitou. Olhou para o horizonte, depois para Louis. Aceitou com um leve aceno de cabeça. Não era gratidão, era necessidade. Enquanto seguiam lentamente pela trilha,
Louis percebeu algo incômodo. Desde que herdara a fazenda de Morris Molina, tudo em sua vida parecia grande demais e vazio demais ao mesmo tempo. Pela primeira vez desde a herança, havia alguém ao lado dele que não queria nada do que era dele, apenas sobreviver. E aquilo, estranhamente, pesava mais do que todo o ouro que nunca pediu. Louis Clifford conduziu o cavalo em ritmo lento, calculado mais pela fragilidade de Wickvaya do que pelo terreno. E a cada passo, a fazenda parecia mais distante não em léguas, mas em intenção, porque aquele desvio não estava nos planos, e mesmo assim se tornava inevitável. Enquanto o Apache mantinha o corpo rígido, suportando a dor sem gemer, observando tudo ao redor como quem mede ameaças invisíveis. E Louis percebeu que aquele silêncio não era fraqueza, mas hábito. O tipo de silêncio que nasce quando falar nunca trouxe salvação. Quando finalmente pararam à sombra de uma formação rochosa para que Wickvaya descansasse, Louis ofereceu água e um pouco de comida seca. E o gesto foi aceito após uma breve hesitação, não por confiança, mas por entendimento mútuo de que a estrada não favorecia ninguém. E ali, entre goles contidos e respirações difíceis, Wickvaya contou mais, não com detalhes, mas com o peso suficiente para que Louis entendesse que Niol, conhecido como Navajo, não era apenas um traidor por interesse, mas alguém que escolhera negociar vidas para comprar proteção, entregando nomes, trilhas e horários aos caçadores, inclusive o de Wickvaya, que fora marcado não por crime, mas por se recusar a abandonar seu povo e sua terra. Louis ouviu tudo sem reagir, porque já conhecia aquele tipo de homem, mesmo que em outros cenários, homens que chamavam covardia de sobrevivência e vendiam o que ainda não tinham perdido. E enquanto Wickvaya falava, Louis pensava em Morris Molina, no velho que lhe deixara uma fazenda enorme e vazia, dizendo em seu último bilhete que terras só valiam alguma coisa quando alguém tinha coragem de defendê-las. Frase que à época parecera amarga demais, mas que agora se infiltrava na situação com desconfortável precisão. A jornada seguiu, e quando o entardecer caiu de vez, Louis decidiu não acender fogo, mesmo com o frio avançando, porque sabia que Jerry Taylor não era homem de aceitar perdas. E Wickvaya percebeu isso sem que precisasse ser dito, acomodando-se no chão com o mínimo de movimento, como alguém acostumado a dormir com um olho aberto. E naquela noite, entre o ranger distante de insetos e o vento batendo nas pedras, os dois dividiram um silêncio que não era hostil, apenas cauteloso, onde nenhum deles prometia nada além de continuar vivo até o amanhecer. Em certo momento, Louis sentiu a pressão estranha de não estar mais sozinho, e isso o incomodou mais do que o perigo, porque desde a herança ele aprendera a organizar a própria vida sem depender de ninguém. Mas agora havia outro homem ali, alguém que não se impressionava com riqueza, armas ou posse, apenas avaliava ações, e essa presença muda forçava Louis a encarar algo que evitava. Que talvez sua solidão não fosse consequência do mundo, mas uma escolha confortável demais para ser questionada. Quando o primeiro sinal de luz rompeu o horizonte, Wickvaya se moveu com dificuldade e, antes de seguir viagem, colocou a mão no chão, depois no próprio peito e, por fim, apontou para Louis. Um gesto simples, sem palavras, que não significava amizade nem gratidão, mas reconhecimento. E Louis soube naquele instante que, gostasse ou não, havia cruzado um limite invisível, porque no Oeste, algumas escolhas não terminam quando a estrada acaba.
elas apenas começam a cobrar. A fazenda surgiu no horizonte como algo deslocado demais para aquele mundo. Extensa, silenciosa, cercada por terras abertas que pareciam não pertencer a ninguém, e ao mesmo tempo exigir defesa constante. E Wickvaya observou tudo com atenção contida, não com inveja ou curiosidade, mas com a cautela de quem entende que grandes espaços atraem homens pequenos, enquanto Louis sentia um incômodo crescente ao perceber que, pela primeira vez desde que herdara aquele lugar, alguém o enxergava não como dono, mas como responsável. Assim que atravessaram os limites da propriedade, Louis organizou abrigo, água e cuidados para Wickvaya, com eficiência prática, sem cerimônia. E enquanto limpava novamente os ferimentos, percebeu que o Apache já não recuava ao toque, ainda que permanecesse atento. E entre pausas longas e palavras curtas, Wickvaya falou de Gonda, a anciã de seu povo, alguém que ainda acreditava que acordos silenciosos valiam mais que armas, e que fora ela quem lhe ensinara que sobreviver não significava aceitar qualquer preço, o que explicava por que ele se recusara a seguir Niol quando este ofereceu proteção em troca de submissão. Os dias seguintes se estenderam em uma rotina estranha, quase pacífica, onde Wickvaya se recuperava lentamente enquanto observava da fazenda como quem estuda terreno inimigo, apontando falhas nas cercas, trilhas mal vigiadas e pontos altos que facilitariam uma emboscada. E Louis, que conhecia aquelas terras mais por herança do que por convivência real, passou a enxergá-las com outros olhos, percebendo que riqueza sem atenção era apenas convite para a violência, e que talvez Morris Molina soubesse disso melhor do que jamais dissera em vida. Foi na terceira noite que o passado voltou a cobrar, quando o som distante de cavalos cortou o vento, e Louis entendeu, antes mesmo de ver, que Jerry Taylor não havia ido embora para esquecer, mas para planejar. E enquanto Louis se preparava para defender o que agora também abrigava outro homem, Wickvaya, ainda fraco, se levantou com esforço visível e tomou posição sem ser chamado, porque em sua cultura, uma dívida de honra não aguardava plena recuperação, apenas o momento certo de ser paga. O confronto foi rápido e desorganizado, não uma batalha aberta, mas uma troca tensa de movimentos e tiros contidos, onde o conhecimento silencioso de Wickvaya sobre o terreno compensou a desvantagem física, guiando Louis por caminhos que evitavam exposição direta. Até que Jerry Taylor, percebendo tarde demais que o Apache não era mais presa isolada, recuou outra vez, deixando claro que voltaria com mais homens e menos paciência. Quando tudo cessou, Louis sentiu algo diferente do alívio esperado, porque não fora ele quem salvara alguém daquela vez, e ao olhar para Wickvaya, apoiado no rifle com esforço, percebeu que a balança havia mudado e que aquela relação já não se sustentava em favor concedido, mas em algo mais perigoso e mais raro no Oeste. A decisão mútua de permanecer, mesmo sabendo que o custo, dali em diante, seria dividido. Se essa história está te prendendo, se inscreva no canal e deixe seu like. E comenta aí. Você acredita que uma dívida de honra pode valer mais que dinheiro? Na manhã seguinte ao confronto, a fazenda parecia diferente para Louis Clifford. Não porque algo tivesse sido destruído, mas porque algo fora revelado. E enquanto caminhava pelas cercas com Wickvaya ao lado, ainda se movendo com cautela por causa dos ferimentos, Louis percebeu que aquele lugar nunca tinha sido realmente dele. Apenas estivera sob sua posse,
esperando alguém disposto a enxergá-lo como mais do que herança ou abrigo temporário. Wickvaya falou pouco, mas quando apontava para o chão, para o relevo e para as árvores ao redor, suas palavras vinham carregadas de significado, explicando que aquelas terras não eram apenas passagem, mas território vivo, cheio de sinais que denunciavam quem sabia escutar. E Louis entendeu que Morris Molina não deixara apenas uma fazenda, mas um desafio silencioso. Decidir se seria mais um homem a extrair valor dali, ou alguém capaz de compartilhar responsabilidade, algo que até então nunca lhe ocorrera. Foi nesse contexto que Louis tomou a decisão que vinha amadurecendo desde a primeira noite, quando disse a Wickvaya que parte daquelas terras poderia ser dele, não como favor ou pagamento, mas como acordo. Um espaço onde pudesse viver sem ser caçado, onde ninguém precisaria se esconder. E Wickvaya ouviu em silêncio, sem reagir de imediato, porque em seu mundo palavras assim não se aceitavam sem reflexão. E aceitar terras de um homem branco significava cruzar fronteiras que não se desfaziam facilmente. Após um longo momento, Wickvaya respondeu apenas que terras não se recebiam como recompensa, mas como confiança, e que se Louis estava disposto a dividi-las, então também dividia o risco, a proteção e o destino que viesse junto. E Louis assentiu, sentindo pela primeira vez desde a herança que sua riqueza começava a fazer sentido, não por aumentar o que possuía, mas por reduzir a distância entre quem ele era e quem ainda podia se tornar. A notícia não chegou em forma de aviso, mas de ausência, quando um dos pontos mais afastados da fazenda foi encontrado violado. Cercas cortadas com precisão e marcas recentes de passagem, indicando que alguém estivera ali não para roubar, mas para medir forças. E Louis entendeu que Jerry Taylor não estava mais interessado apenas em vingança, mas em transformar aquela terra em território de medo, porque nada provocava mais um caçador do que um homem que se recusava a recuar. Wickvaya reconheceu os sinais imediatamente, não como alguém surpreso, mas como quem confirma algo esperado, explicando que Niol, o traidor, agora caminhava junto aos caçadores, não por lealdade, mas por medo, e que quando um homem cruza esse limite, ele já não pertence a lugar nenhum, apenas segue quem promete proteção temporária, mesmo que o preço seja a destruição do que ainda restava de seu próprio povo. Louis sentiu o peso da escolha que fizera ao oferecer terras, porque dividir espaço significava dividir inimigos. E naquela noite, enquanto revisavam posições e rotas de defesa, ele percebeu que já não pensava em fugir ou negociar, mas em sustentar uma decisão que agora envolvia mais do que sua própria vida. E Wickvaya, observando esse preparo silencioso, deixou claro que não ficaria para trás, mesmo sabendo que seu corpo ainda carregava limites. Porque honra não se media pela condição física, mas pela constância. O ataque veio antes do amanhecer, não como uma investida aberta, mas como tentativa de cerco, tiros espaçados, sombras se movendo entre as árvores e vozes que tentavam provocar medo mais do que confronto direto. E foi nesse caos controlado que Niol apareceu, hesitante, chamando Wickvaya pelo nome, oferecendo uma última chance de abandonar tudo, dizendo que Jerry garantiria segurança se ele voltasse a se submeter. E Wickvaya respondeu apenas com silêncio. O tipo de resposta que encerra negociações sem retorno. Quando o confronto se intensificou e Jerry Taylor finalmente se expôs, Louis não hesitou, não por ódio, mas por clareza.
E o tiro que encerrou aquela perseguição não trouxe satisfação. Apenas a compreensão de que algumas histórias terminam não quando o inimigo cai, mas quando alguém decide não continuar fugindo. E ao amanhecer, com os caçadores dispersos e Niall desaparecido, Louis e Wickvaya permaneceram de pé, feridos de formas diferentes, mas unidos por algo que já não precisava ser nomeado. O amanhecer se espalhou sobre a fazenda com uma calma estranha, quase indevida, como se a terra ignorasse completamente o sangue recente, os rastros de fuga e o peso das decisões tomadas. E Louis Clifford caminhou lentamente pelo terreno ainda úmido, sentindo que aquela paisagem, antes apenas herdada, agora carregava marcas invisíveis que não seriam apagadas com o tempo, porque ali não se tratava mais de posse, mas de permanência. E ao seu lado, Wickvaya seguia com passos firmes, apesar das dores, observando não o que fora destruído, mas o que permanecera de pé. Eles não falaram muito naquele dia, porque não havia mais urgência em explicar nada. E quando Gonda chegou ao cair da tarde, conduzida por 2 homens do povo Apache, seu olhar percorreu a fazenda como quem lê uma história escrita no chão, reconhecendo sinais que não precisavam de tradução. E ao se aproximar de Louis, ela não agradeceu nem pediu permissão. Apenas afirmou que aquela terra agora conhecia 2 guardiões, e que isso alterava o destino de todos ao redor. Wickvaya ouviu em silêncio enquanto Gonda falava sobre a necessidade de um lugar onde não se precisasse correr, onde crianças pudessem crescer sem aprender primeiro o som de um tiro. E Louis percebeu que a recompensa que imaginara oferecer como gesto individual havia se transformado em algo maior. Porque dividir terras não era apenas um acordo entre 2 homens, mas uma ruptura com a lógica do medo que governava aquelas regiões há tempo demais. Quando os termos foram definidos sem contratos, assinaturas ou promessas vazias, apenas com presença e aceitação mútua, Louis sentiu algo que jamais experimentara, nem mesmo no dia em que recebera a herança de Morris Molina. Uma sensação rara de alinhamento, como se finalmente estivesse ocupando um lugar que fazia sentido não pelo tamanho, mas pelo propósito, enquanto Wickvaya assumia aquele espaço não como dono, mas como parte viva dele. Houve despedidas silenciosas quando o povo Apache se afastou, deixando Wickvaya ali por escolha própria. E Louis entendeu que a amizade, naquele contexto, não era convivência constante, nem palavras de lealdade, mas a certeza de que nenhum dos 2 permitiria que o outro fosse apagado sem resistência, mesmo que o mundo insistisse em fazê-lo. Com o passar das semanas, a fazenda mudou sem alarde. Trilhas passaram a ser observadas com mais cuidado. Cercas reforçadas não apenas para conter animais, mas para definir limites respeitados. E Louis passou a aprender a escutar o terreno da mesma forma que aprendera a escutar o silêncio de Wickvaya, compreendendo que algumas lições só se revelam quando alguém deixa de atravessar o mundo como visitante. E quando Louis Clifford, certa noite, sentou-se diante da casa, olhando o horizonte aberto, sem vontade de partir, nem medo de ficar, soube que a estrada, para ele, finalmente deixara de ser fuga ou conquista, tornando-se apenas continuidade, e que a maior fortuna que herdara não fora a terra, mas a chance de não atravessar a vida sozinho. Nem toda a amizade nasce do tempo. Algumas nascem da escolha de permanecer, quando seria mais fácil seguir adiante. Louis Clifford e Wickvaya não mudaram o mundo ao redor deles, nem apagaram a violência daquele oeste duro e desigual.
mas criaram algo raro. Um espaço onde a humanidade falou mais alto que a ganância e o medo. Em terras marcadas por perdas, eles provaram que dividir não é fraqueza e que honra não se mede por origem, riqueza ou sangue, mas pela decisão silenciosa de não abandonar aquilo que merece ser defendido.